Olá, muito bom dia. São 11 horas e 46 minutos. O NE1 deste sábado está no ar e começa com imagens ao vivo do bairro de São José, no centro do Recife. O repórter cinematográfico Ezequiel Quirino sobrevoa com o nosso drone a rua de Santa Rita, onde 5 estabelecimentos comerciais foram atingidos por um incêndio nesta madrugada. De acordo com os bombeiros, não houve vítimas, mas o estrago foi grande. Os imóveis que pegaram fogo ficam bem ao lado da igreja de Santa Rita de Cássia, como você vê aí pelas imagens. Nesse momento, o trânsito está isolado aí em frente à área dos imóveis que pegou fogo. Os bombeiros seguem no local, equipes da Defesa Civil já estiveram por lá. E a repórter Daniele Fonseca, junto com a repórter cinematográfica Fátima Teles, chegaram bem cedinho ao local. E é por isso que nós vamos para lá agora. Daniele, muito bom dia para você. Atualiza para a gente as informações ao vivo. Oi, Gustavo. Bom dia para você, para todos que estão com a gente neste sábado. Olha, Gustavo, a informação que talvez a mais importante, de acordo com o Corpo de Bombeiros, 100 vítimas nesse incêndio, tá? Como você disse, 5 imóveis foram atingidos, são 5 lojas que ficam muito próximas umas das outras, né? Que, de um modo geral, as construções aqui no bairro de São José são dessa forma. A gente vê aí com Fátima Teles as imagens desta rua onde nós estamos, que é a Padre Muniz, bastante desgastado ali, aquele imóvel, né, que foi uma das lojas atingidas. Então, o cenário aqui do bairro hoje, neste sábado, é praticamente dessa forma. O incêndio começou durante a madrugada. Nós recebemos vídeos, foram imagens que também circularam pelas redes sociais de como o fogo começou, né? Na verdade, no local onde ele começou, aqui na área central do Recife, no bairro de São José, que é tão histórico para a nossa cidade. Foram chamas altas, a fumaça também, né, escura e densa, impressionou. E aí foram vários vídeos, vários registros que circularam depois que foram feitos aqui neste trecho. De acordo com o Corpo de Bombeiros, pessoal, o incêndio está controlado. A gente vê ali em cima esse guincho que acabou de subir. Tem militares ali observando a área, fazendo uma visualização lá de cima, identificando também alguns outros focos de incêndio, mas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado, mas está sendo feito também esse serviço, esse trabalho de rescaldo, que é de praxe em toda situação como essa. O movimento hoje está comprometido, né? Tem ruas interditadas, essas lojas que foram atingidas, claro, sem funcionamento, outras ao redor, algumas sem energia elétrica, mas a gente vem acompanhando tudo isso ao longo da manhã e aqui no NE1 de hoje a gente vai trazer todas essas informações. Mais cedo, desde que eu e Fátima Teles chegamos aqui ao local, conversamos com várias pessoas. O pessoal muito triste, muito abalado com essa situação do incêndio. E eu conversei com lojistas, também com funcionários, com pessoas que circulam por essa área e nós vamos acompanhar agora o que disseram na entrevista. É desesperador. Soube da notícia às 5 horas da manhã, mas já tinha acontecido bem antes. Gente, pelo amor de Deus, eu não sei descrever o que eu estou sentindo. Tantas famílias, tantos funcionários. A gente é uma das lojas carro-chefe aqui do centro da cidade. Vocês têm noção do que a gente vai pesar agora? Eu me senti muito desnorteado, porque faz um bom tempo, né? Comecemos junto. E, enfim, né? Não é só eu. É uma equipe, né, 20 pessoas. Como nós começou, então eu acredito que a gente vai recomeçar do zero de novo. É a esperança aí, né, de um recomeço desses trabalhadores, dessas pessoas que dependem aqui do centro para o sustento das famílias. E neste momento, gente, olha, o guincho, né, que eu mostrei agora há pouco, o guindaste ali de cima, jogando água para eliminar qualquer tipo de foco
de incêndio, de fogo que ainda tem aí nessa área. Foram 5 estabelecimentos, 5 lojas, algumas muito tradicionais aqui no bairro de São José, muito antigas, que empregavam tanta gente, e nós vamos acompanhando esse trabalho de bombeiros, de CTTU, de Neoenergia, de vários outros profissionais envolvidos. Você volta a me chamar. Gustavo, até já. Chamo daqui a pouquinho, Daniele. Bom trabalho para você, para Fátima Teles aí nas imagens, para Ezequiel Quirino, que está trazendo para a gente essa imagem aérea aí dos bombeiros ainda apagando alguns possíveis focos de fogo, né? Ó, agora imagem em tela cheia para você aqui no nosso telão. Ainda tem muita fumaça, o trabalho não parou, mesmo que o incêndio já esteja controlado, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre esse incêndio. E a seguir, Bianca Carvalho vai descomplicar os riscos de usar canetas emagrecedoras sem orientação médica, tá? O N1 volta já, agora 11h52. E antes do intervalo, vamos dar uma olhada em outra imagem também do centro do Recife. Aqui, ó, dá pra ver na câmera que fica no topo da nossa torre, aqui da TV Globo, no bairro de Santo Amaro, um pouco de fumaça saindo atrás desse prédio antigo do INSS. É a fumaça desse incêndio, né? Que atingiu 5 casas, 5 imóveis hoje pela madrugada. E a gente vai trazer ainda hoje aqui no N1 mais informações. Voltamos já. Onze horas e 55 minutos, o N1 de volta e está chegando a hora do Descomplica Aí. Bianca Carvalho hoje traz à mesa um tema que está na boca do povo: as canetas emagrecedoras. Existem vários tipos e muitos cuidados precisam ser tomados antes de decidir começar o tratamento com essas medicações. Bora conferir que cuidados são esses? E aí, gente, tudo bem? O assunto de hoje já vinha sendo pedido, ó, por vocês, que mandam sugestão pra gente e querem, de qualquer forma, que a gente explique esse negócio de caneta emagrecedora. Quem está por dentro dessa vibe de dieta, pessoas que têm glicose alta, né, que têm diabetes, que precisam perder peso, que precisam baixar colesterol e, às vezes, que só precisam emagrecer. Não tem uma doença relacionada, por enquanto, mas todo mundo quer saber. Que danado de caneta é essa? Eu não posso conversar sobre isso sozinha, eu não sou médica, mas Fábio Moura é, e é especialista nesse assunto. Meu querido, muito bom receber você aqui. Muito obrigada por ter vindo. Todo mundo querendo saber mais sobre essas canetas emagrecedoras. Primeiro, queria que você explicasse o funcionamento dessa danada. Eu li que elas imitam... É uma injeção, né, gente? A caneta emagrecedora. Você injeta isso. Aí ela substitui um hormônio do intestino. Te dá o quê? Uma saciedade. Então, se você comia um prato cheio, você come bem menos do que o prato cheio e sente que já está farta, que está saciada. É assim que ela funciona? Bianca, primeiro quero deixar muito claro a minha imensa satisfação de estar aqui com você, que é uma pessoa que eu adoro, que eu sou fã, e mandar um beijo para tia Fátima. Coisa mais linda. Tia Fafá. Tia Fafá. Bom, entrando no tema, essas canetas, elas imitam a ação, não é que ela substitua, ela funciona igual hormônios produzidos pelo trato gastrointestinal, GLP-1, GIP, oxintomodulina, glucagon. E esses hormônios têm diversas ações, tem ações que a gente chama de pleiotrópicas. Então, por exemplo, eles podem atuar no pâncreas, estimulando a produção de insulina na presença de glicose. Ele pode atuar no vaso, estimulando o que a gente chama de vasodilatação, então ele melhora o fluxo sanguíneo. Ele atua no músculo, uma atuação mais discreta, mas melhora a função mitocondrial. Ele atua em diferentes órgãos, e aí talvez o mais famoso ou mais a ação mais citada, ele atua no cérebro, na região de fome e saciedade. Então, ele estimula a parte do cérebro associada com diminuição de fome. Ele diminui a fome e tem uma ação também numa área chamada mesolímbica, que tem a ver com o prazer em comer. Então, ele tira a fome e diminui um pouco o prazer em comer. Essa vontade, né, de comer desesperada. Como aqui o programa é para descomplicar esses nomes todos aí, mitocôndria, não sei o quê, isso é mais complicado. Se a gente for trocar as palavras, tem vários efeitos. Sim. Inclusive de dar uma saciedade, você tem menos vontade de comer, e outros benefícios que estão falando também, doutor, essa coisa de protege o coração, protege os ossos, isso é verdade? Reduz efetivamente a glicose? Bom,
Em 2023, houve um editorial do grupo Nature, que é um dos principais grupos de pesquisa do mundo, dizendo que essas drogas foram a maior revolução, possivelmente, daquele ano, talvez do século XXI até agora. Por quê? Elas baixam peso. E antes, quando a gente falava em drogas para perder peso, a gente tinha aquela preocupação. Será que isso é arriscado para o coração? Ou será que isso vicia? Essas drogas diminuem a chance de ter um infarto, diminuem a chance de ter um AVC, diminuem gordura no fígado, melhoram a função renal, não viciam, não protegem o cérebro, pelo menos não do modo que a gente esperava. A gente achava que ela diminuiria o risco de Alzheimer. Em quem já tem Alzheimer estabelecido, isso não aconteceu. Talvez em quem não tem, ela diminua o risco de ter. Mas dos fatos, além de diminuir glicose, além de diminuir peso, essas drogas protegem rim, fígado, coração. Olha para aí, tanta coisa boa, né? E tu deve estar pensando assim, claro, porque eu pensei, não pode ser só essa maravilha, tem que ter alguma coisa, né? Tem. É cara que só a bexiga, é tudo caro, não é barato, você não vai chegar e comprar de qualquer jeito. E de qualquer jeito nem compra, tem que ter receita, né? Sim. E quem é que não poderia tomar de jeito nenhum? Vamos lá, pergunta muito boa. Primeiro, contraindicação. Como todo remédio, isso é um remédio, é uma droga, tem contraindicação. Mulheres gestantes não devem tomar, nem gestante, nem amamentando. Pessoas que têm complicações gastrointestinais, por exemplo, gastroparesia, que é uma complicação onde o estômago se mexe mais devagar. Pessoas que já tiveram obstrução intestinal. Pessoas que tiveram mais de um episódio de pancreatite sem causa óbvia. Lembrando que pancreatite pode ser causada por álcool, por pedra, por cálculo na vesícula. Então, quem já teve algumas coisas desse tipo deve evitar usar essas drogas. E essas drogas, obviamente, têm efeitos colaterais. Desde os mais simples, aspas, ou mais comuns, náusea, vômito, constipação, diarreia, mas elas também aumentam o risco de ter pedra na vesícula, de ter colelitíase, de ter uma crise de pedra na vesícula, de ter uma colecistite. Elas aumentam um pouco esse risco. Elas não aumentam o risco de pancreatite por si, ou seja, não é uma ação da droga, mas por aumentar um pouquinho o risco de cálculo, ela pode aumentar um pouquinho o risco de pancreatite biliar. Tem uma discussão hoje se ela poderia causar alguma alteração na vista, diminuir a acuidade visual. Ave Maria, e é? É uma discussão, não está claro, mas mesmo se isso for verdade, é um aumento relativamente muito pequeno. Na população em geral, essa alteração ocorre em 1 a cada 7.500 pessoas. Na população em uso dessas drogas, aconteceu em 1 em cada 2.700, ou seja, aumentou o risco 2,7 vezes. Mas quando você pega risco absoluto, é um risco muito, muito baixo. Muito, muito pequeno, entendi. Quando você bota numa balança alguém que tem sobrepeso, obesidade, com hipertensão, com diabetes, com doença cardiovascular, claramente... Esse risco é muito maior. Ou seja, justificaria, né? Perfeito. Agora, alguém quer tomar, não tem nenhuma doença, nada, quer tomar para perder 2 quilinhos, para tomar só por estética, eu lembro, isso é remédio. E de qualquer forma, né, gente, para perder só uns quilinhos, aí tem outras coisas, né, que a pessoa pode fazer para perder só uns quilinhos. E são vários tipos de canetas emagrecedoras. A gente até preparou um sistemazinho aqui, ó, doutor, vê só, as drogas de cada caneta. Explica só bem rapidamente para a gente qual é a diferença disso. Tizepatida, semaglutida e liraglutida. Isso é uma evolução. Começou lá atrás com hexenatida, depois já veio a liraglutida, foi quando isso ficou famoso, que é um agonista do GLP-1. Mas agonista, o que diabo é? É que age igual esse hormônio chamado agonista, GLP-1. É um similar. É um similar. Pronto, ele age já igual. resolvemos, Pronto, similar. Descomplicamos, similar. Então, ele é um agonista do GLP-1, só que ele tem que ser usado diariamente e é menos potente. Certo. Aí houve uma sobe evolução para semaglutida, que é mais potente e é de uso semanal. E aí veio o que a gente chama de um agonista duplo. A tizepatida é o primeiro agonista duplo disponível no comércio. Tem outros em estudo, tem outros para ser lançado a qualquer momento. Na verdade, já tem um agonista triplo para ser lançado, aproveitando a sua enorme audiência. Não existe, não foi liberado em nenhum lugar do mundo, Estados Unidos, Europa, Japão, Austrália, retatrutida, está em fase de estudo. Então, se alguém quiser lhe vender, está lhe vendendo alguma coisa falsa. Isso, gente, olha, ele está falando, hein? Se alguém for vender, como é o nome do bicho de novo? Retatrutida. Não pode, porque não está aprovado ainda. Está em fase 3. Em tese, não tem nem para vender. Certo. Então,
precisa provar segurança ainda, comprovar, é eficaz, precisa comprovar segurança para poder receber a aprovação do FDA, do EMEA, da Anvisa. Doutor, a gente vai até mostrar uma reportagem que fala dessa coisa, né? Desses questionamentos de caneta falsa, não é falsa, é proibida, não é proibida. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, quanto se pode perder, em média, de peso e em quanto tempo com uma caneta virada na bexiga dessa? Com a semaglutida na dose de 1,7 e 2,4, a perda de peso atribuível à droga foi aproximadamente de 15% do peso, que é uma perda muito boa. Muito boa. Isso em quanto tempo? Isso em 48 a 52 semanas, mais ou menos um ano de segmento. Um ano, certo. E com essa Ninja, a de cima? Com a tisapartida foi aproximadamente, a perda média, né, foi aproximadamente 21% do peso. Tá com a bexiga. A pessoa pesando 100 quilos vai pesar o quê? Cai para 79. E esse é um dado que tem que ser muito valorizado, porque às vezes a gente pensa muito em peso ideal, aspas. Veja bem, se qualquer pessoa baixa 5% do peso, 5%, aquela pessoa com 100 quilos baixar para 95, ela diminui em 60% a chance da glicose piorar, de sair de pré-diabetes para diabetes. É isso. Se ela perder 10, ela já diminui a chance de ter um infarto, 10%. Se ela perder 15, você já tem chance de controlar a diabetes sem nenhum remédio. Homem, e se ela não tiver nem glicose alta, nem colesterol alto, nem gordura no fígado, ela já diminuiu uma tuia de problema. Sim. Não é verdade isso? Perfeito. Só que aí tem o danado do outro lado, né? A gente começou essa conversa aqui dizendo que a bichinha é cara. E é. Não tem caneta dessa barata ainda. Não tem. Infelizmente não. E aí o que é que acontece? Vamos assistir juntos a uma reportagem aqui, doutor. A entrada ilegal de canetas emagrecedoras disparou no Brasil. Em apenas 2 meses, a Receita Federal já apreendeu a mesma quantidade do ano passado. No Aeroporto Internacional do Rio, olhos atentos para o painel de voos, para o raio-x e para remédios dentro das malas, especialmente os usados para emagrecer. Em 2024, a Receita Federal apreendeu 2.700 canetas emagrecedoras no Brasil. Em 2025, mais 32 mil unidades. E só nos 2 primeiros meses desse ano, 25 mil. A forma mais recente de apresentação dos medicamentos é essa aqui. Uma ampola que traz uma concentração muito maior que a permitida nos remédios que são vendidos no Brasil e num tamanho bem pequeno. Um desafio para a fiscalização. Auditores já encontraram canetas e ampolas em copos térmicos, em caixas de vinho, embaixo de um banco e até dentro do motor de um carro. Então isso é um risco iminente, principalmente para o comprometimento da saúde do usuário desse medicamento. Caramba, doutor, a gente fica pensando, isso aí significa que essa caneta, tudo isso que foi apreendido dessas formas todas, é fogo, né? Fica parecendo droga, dentro da mala, dentro da caixa, dentro não sei o quê. Isso quer dizer que a caneta é falsa? Significa que ela vai me fazer mal? Ou significa apenas que ela não poderia entrar no país? Funciona lá fora, mas não está aprovada aqui. O que é que a gente quer dizer com isso aí? Isso que a gente viu. Bom, o que a gente viu aí é uma mistura de tudo que você está citando. Tem desde canetas de procedência totalmente duvidosa, que a gente não sabe o que tem ali, não sabe como aquilo foi produzido, porque tem toda uma lei para produzir. Então, a gente não sabe como aquilo foi produzido, se tem higiene adequada, se tem armazenamento adequado. Até uma parte que talvez simplesmente não tenha ainda marco regulatório. Por exemplo, algumas que a gente chama de Quick Pen, que apareceram ali, a Quick Pen, ela existe fora do Brasil. O ponto é, para trazer, eu tenho que trazê-la de modo adequado, numa temperatura adequada. Então, o simples fato daquilo estar ali, numa temperatura inadequada, pode desnaturar. Já invalidou. Já invalidou. Então, além de você não saber, dependendo do que foi feito, o que é que tem ali dentro, que pode ser verdade em alguns casos, tem até aquelas que já perderam a validade. Então, é muito um risco, complexo. Né? É um muito risco. complexo. É uma situação complicada porque realmente é muito caro, e isso é muito caro em qualquer país do mundo, não é só no Brasil. Em países ricos, isso é considerado caro, imagina aqui. Agora, doutor, isso acontece porque está muito caro ainda, né? Vinha se falando de quebra de patente. O que é quebra de patente, né, gente? Quebra de patente é porque, digamos, quando tem somente um laboratório que produz um determinado remédio, aí ele fica muito caro, porque a pessoa não tem concorrência.
A patente é só dele, só ele pode produzir. Aí, quando quebra a patente, outros produzem aquilo lá. A gente fica pensando que vai cair o preço. Eu escutei muito isso de quebra de patente e escutei muita gente falando que o SUS vai oferecer umas canetas dessas. Você chegou a se falar disso, né? Eu fico pensando, caramba, se isso fosse mais fácil, a gente ia ter muito menos necessidade, por exemplo, de cirurgia bariátrica ou não? Vamos lá, pergunta excelente, só de uma pessoa do seu grau de brilhantismo para ponderar uma coisa desse tipo, sem ser profissional de saúde. Veja, primeiro ponto tem estudos do que a gente chama de custo-efetividade. E isso, para ser custo-efetivo, para uma população de um modo geral, o preço dessas canetas tinha que cair 2,5 vezes para que elas se tornem custo-efetivas para a população de um modo geral. Se eu pego uma população de muito alto risco, o que é isso? Eu pego alguém que tem obesidade, hipertensão, diabetes, ou seja, múltiplos fatores de risco cardiovascular ou doença cardiovascular estabelecida, já teve um infarto, já teve um AVC, aí eu tenho a população talvez que seja a de maior benefício, seria a população pela qual deveríamos começar isso aí. Só que qual é o ponto? Eu possivelmente vou ter que tratar essa população pelo resto da vida. Então, Sim, porque pode ser que a caneta seja pro resto da vida, né? Eu não vou ter... isso tem que ter um plano de Estado e não um plano de governo, porque talvez não seja... Esse governo, qualquer governo, começou isso aqui agora, ele não vai ver o resultado imediato, não. Ele vai fazer isso para daqui a alguns anos começar a diminuir esse custo. Ou seja, pode ser que ele plante para outro colher. Então, a gente vai ter que ter uma mudança de percepção de Estado. Num plano de Estado... a gente pega uma população de maior risco, minha sugestão, eu começaria paciente com obesidade, diabetes e hipertensão, ou com um evento cardiovascular prévio. E aí, essa população eu trataria, mas só fazendo um parêntese, com regras muito rígidas de adesão. Porque, infelizmente, eu não duvidaria um minuto também que o pessoal começasse a pegar isso aí de vez de usar, vendesse. Tá? Não, tem Então, várias questões aí, né? Porque, gente, se entrar... Se o SUS começa a oferecer isso, então você vai buscar isso, claro, com a receita, numa farmácia dessas farmácias públicas, né? Então você tem que ter um critério, porque vai ter uma lista de doenças. Obesidade é doença. É bom a gente lembrar disso. É doença que causa várias outras doenças. Múltiplas. Mas, doutor, eu fico pensando sempre quando eu estou nesse programa aqui, eu fico pensando o que é que alguém em casa está imaginando. Quem nunca procurou saber dessas canetas deve estar dizendo assim, pô, a Bianca está falando é caro quanto? Quanto que uma pessoa gasta por mês, para usar uma canetinha dessa? Depende da substância, depende da dose. De 600 a 3 mil. De 600 a 3 mil reais por mês. Tá. Para usar uma canetinha dessa. A dose varia de 600 a 3 mil reais mês. Aí você já fica imaginando que se você vai usar isso para a vida inteira, e algumas pessoas vão usar isso para a vida inteira. Provavelmente sim. Né? Mesmo que diminua a dose aqui, ali, aí aumenta o intervalo, mas você vai usar a vida inteira, digamos. Você vai ter que contar com essa despesa. E talvez ela não fique nesse valor. A tendência é diminuir, né? Mas é uma grana pesada. Participei de uma reunião com a Anvisa. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia solicitou uma reunião com a Anvisa para debater alguns pontos agora em março. Salvo engano, foi 24 de março, foi 25, foi a última sexta-feira de março. E um dos pontos que a gente pediu foi essa questão de o que é que poderia ser feito para ver diminuição de custo. A gente tenta conversar com todos os entes, a gente tenta conversar com a indústria, a gente tenta conversar com a Anvisa, onde cada um podia fazer a sua parte. E a Anvisa, o presidente, acho que Leandro Seftali, salvo engano o nome dele é esse, o presidente vigente, né? Em exercício. Em exercício, obrigado. Ele disse que tem 21 solicitações de autorização para fabricar semaglutida. Então, deve ter alguma queda de custo. Vai continuar caro, mas deve ter alguma queda de custo. Bom, o próprio laboratório fabricante da patente vai ter que diminuir o custo para tentar... Bom, deve ter uma queda de custo. O quanto é essa queda é outra discussão. Entendeu? É verdade, doutor. A gente não pode terminar esse programa sem lembrar as pessoas o que é que a gente deve tentar fazer primeiro que tudo. Gente, a gente já entendeu, né? Já falamos e já entendemos que a obesidade é uma doença que provoca outras doenças que são muito graves e que podem levar até a morte. Mas nem todo mundo que usa essas canetas está usando por conta das doenças, está usando porque quer perder aquilo.
e às vezes quer perder quilo sem fazer nenhuma outra coisa. Então vamos terminar lembrando as pessoas, pode olhar ali, doutor, olhando ali, você está olhando na cara do cidadão, na cara da cidadã. Vamos lembrar para as pessoas o que a gente tem que fazer com a caneta, sem a caneta, apesar da caneta ou de todo jeito. Esse ponto é imprescindível porque essas canetas vieram até para reafirmar a necessidade de ter um plano nutricional adequado, de ter exercício físico adequado, de ter um sono reparador. Quem usa essas canetas sem um plano nutricional adequado, sem fazer exercício, perde músculo. Desnutre. 1 em cada 4 pessoas utilizando essas canetas, de maneira aleatória, obviamente, após 6 meses está desnutrido. Então, se eu preciso perder peso, eu tenho que melhorar meu estilo de vida, eu tenho que me exercitar regularmente, o máximo que eu puder, eu tenho que tentar me alimentar o melhor possível, tanto do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo, eu tenho que melhorar o sono e ter boas amizades. Ter boas amizades melhora a saúde para tudo, vale para qualquer doença crônica não transmissível. Eita, que eu gostei, amigo querido. Um cheiro, muito obrigada. Obrigado, entenderam, né, gente? Olha o recado. Um cheiro para todo mundo. Até sábado que vem. Ainda nesta edição, as atualizações sobre o incêndio que atingiu 5 imóveis no bairro de São José, no centro do Recife. Você vê imagens ao vivo agora feitas por Ezequiel Quirino de drone, que mostra que o trabalho dos bombeiros continua para resfriar essa área dos 5 imóveis que foram atingidos pelo fogo. Os bombeiros disseram que o incêndio já foi controlado, como a gente pode perceber, mas ainda há muita fumaça e daqui a pouco a gente traz mais detalhes, inclusive sobre a presença da Defesa Civil que esteve no local, para saber se há risco, de repente, de desmoronamento, de desabamento dessas estruturas, dessas paredes que ficam de pé mesmo depois do incêndio. E logo depois do intervalo, a tradição do barro em Tracunhaém, na Mata Norte. Uma história que atravessa gerações. E eu vou bater um papo com os atores Reinaldo Gianecchini e Maria Casadeval, que estão no Recife para apresentar uma peça e eles vão contar essa história pra gente. Não sai daí, agora 12h16. Meio-dia e 18 minutos. No bairro do Recife, tem hoje a segunda edição do festival Beer Chef, com várias atrações que fazem um tributo à música da década de 1970 até o começo dos anos 2000. E olha, quem faz o convite é um artista bastante conhecido por interpretar e homenagear o rei do pop. Vamos ver. Oi, Recife! Eu sou o Rodrigo Teaser, tô passando aqui para dar um recado para vocês. Sábado agora eu vou estar no Beer Fest com meu show tributo ao rei do pop. Uma super homenagem a Michael Jackson, com banda ao vivo, bailarinos, figurinos e muitas surpresas que vocês não podem perder. É a Michael Mania de volta e eu vou estar aí em Recife. A gente se vê lá. E outra opção para aproveitar o sábado é reunir toda a família no evento Dia Verde, no bairro da Boa Vista, área central do Recife. Durante o dia todo vai ter show, feira de arte e gastronomia, além de atividades para as crianças. Quem mostra os detalhes ao vivo dessa programação pra gente já tá aqui, é a Beatriz Castro. Beatriz, bem-vinda, boa tarde. Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem. Oi, boa tarde, Gustavo, boa tarde a todos. São várias atividades acontecendo ao mesmo tempo e tudo isso com essa trilha sonora, escuta só, que maravilha. Essa dupla aqui, Los Negrones do Recife, animando as pessoas que começaram a circular aqui no Dia Verde desde as 11 horas da manhã. As atrações são para gente de todas as idades, para toda a família. Olha só, as barraquinhas são 21 com artesanato local, todas de empreendedoras aqui da região metropolitana, economia criativa, tem comidinhas também. Muita gente curtindo, na hora do almoço dá para aproveitar também e fazer um lanche. Deixa eu só ver o que esse pessoal está achando. Oi, meninas, boa tarde. O que você está achando aqui dessas atividades? Ai, maravilhoso. Eu estava aqui numa consulta perto do médico, escutei essa música e vim por conta da música. Quando chega aqui uma feira linda, amei. Muita coisa diferente, né? Muita coisa linda e tudo que... Você encontra de tudo um pouquinho aqui. Amei. Várias plantinhas, artesanato. Meu nome, querida? Gabi. Gabi, aproveita. Eu também fiquei de olho aí, tem muita coisinha legal pra gente levar aqui, ó. Bolsas, aqui laços, aqui necessaire.
camisetas, muita criatividade. E a responsável por reunir todos esses empreendedores aqui do Recife é a Isabela Stoia, que já fez outras edições aqui na cidade. Essa feira, na verdade, está retornando. É isso, Isabela? Boa tarde. Boa tarde a todos. Isso, a gente começou com o Dia Verde em 2018, em João Pessoa, mas em 2026 a gente está voltando aqui para Recife, que a gente já fez umas edições, e a gente está voltando agora. E o intuito do Dia Verde é tirar você de casa, vir aqui para fazer um dia de lazer gratuitamente, porque aqui vai ter yoga, vai ter oficina, vai ter bate-papo, tem brechó, tem gastronomia, tem arte criativa, tem adoção de animais, tem área kids, então é para você sair de casa, vir para aqui se divertir. Quem não quiser comprar, pode comer, pode adotar um pet. Vou pedir para o diretor jogar a imagem para vocês, que já teve animalzinho adotado aqui, né? Já, logo no início já saiu um, a gente vibrou aqui, tá todo mundo feliz. Isabela, vem comigo, gente, vou mandar um pouquinho mais rápido, vou pedir para o Sam Costa acompanhar a gente, porque a feira acontece numa área bem ampla e eu queria mostrar para vocês uma atividade bem bacana, que é uma oficina de grafitagem, não, como é que é, Isamin? É a oficina de... Aquarela, eu falando grafitagem. Obrigada, querida. Tem muita gente inscrita já? Já, a gente já está com todas as vagas preenchidas. E qual que é a ideia? Então, a ideia é que a gente promova uma tarde em que possa reunir a família, encontrar os amigos, para a gente criar uma coisa nova, aprender uma coisa nova, uma atividade manual, para a gente desconectar um pouco, sair das telas. E para desestressar, né? Esse espaço verde aqui convida. Exatamente, num lugar super diferente, num lugar aberto, com muita planta, com uma área aberta livre, bem diferente, que combina super com o evento, né? E dá para sair com um trabalho prontinho daqui? Dá, a ideia da oficina foi pensada exatamente para isso, para que uma pessoa iniciante que não sabe pintar, não sabe desenhar, o meu desenho é todo abstrato, eu não sei como eu vou participar. Não se preocupe, a gente sai com o trabalho aqui prontinho. Eu já trouxe, foi inteira pensada para a gente conseguir produzir uma obra. Linda oficina, lindos trabalhos, parabéns, Yasmin. E quando é que vai ser o próximo Dia Verde, a próxima feirinha? Já temos datas, vai ser dia 4 de julho, das 11 às 20 horas, lá no Casarão Toyolex. Mas hoje você pode vir, que hoje a gente vai estar até às 19 horas aqui na Livraria do Jardim, só esperando por você. Vem curtir uma tarde maravilhosa, conhecer aqui a economia criativa. Obrigada, querida. Parabéns pela feira aqui na Boa Vista, gente. Área bem central, como ela disse, até às 7 horas da noite. Gustavo. Obrigado, Beatriz. Quando o preconceito toma conta de uma sociedade que passa por um momento político conturbado, em meio a guerras e à ascensão de ditaduras, o amor e o respeito se tornam bandeiras de resistência. Essa frase cabe perfeitamente hoje, mas ela resume o contexto de uma história que se passa na Itália fascista de quase 100 anos atrás. História que vai ser contada este fim de semana aqui no Recife, no palco, graças à interpretação de Reinaldo Gianecchini e Maria Casadeval. Olá. Sejam bem-vindos ao N1, bem-vindos ao Recife. Obrigada. Estamos muito felizes em receber vocês para contar a história de um dia especial. E eu já começo perguntando onde é que esses tempos se cruzam, porque muito se fala da atualidade desse texto, né? E onde é que esses dois universos se conectam e tornam essa peça tão atual? Nossa, na verdade são tantos pontos do filme, peça, que são atualíssimos, né? Acho que talvez o maior seria da empatia, né? Da gente exercitar a escuta num mundo polarizado, onde as pessoas estão cada vez menos se ouvindo, menos se olhando. E a peça, o que eu acho mais bonito é esse aspecto humano, onde as pessoas, essas duas personagens tão diferentes, eles se acolhem, eles param para se ouvir e eles têm uma chance linda de se transformar a partir daí, sem ficar tão preso nos julgamentos, estereótipos, né, que a gente costuma fazer. Então, é isso, eles vivem esse dia muito especial, é porque eles conseguiram passar uma tarde junto e pela empatia eles foram se transformando de uma forma muito linda. Isso vai tocando muito a gente, né, como ator, como a plateia também. E essa conexão de vocês, imagino que seja um dos grandes trunfos da história, né? Nesse contexto histórico super pesado. E queria que você falasse um pouquinho, Maria, sobre esses bastidores. Vocês estão nos palcos do Brasil desde outubro, né? Contando essa história. E o quanto que a relação de vocês nos bastidores constrói a relação dos personagens, que é talvez o fio condutor dessa história. Com certeza. A gente sempre fala que as personagens vivem
uma transformação nessa tarde única, nesse encontro improvável. E essa transformação, de alguma forma, se deu também na sala de ensaio entre a gente e também acontece com o público de alguma forma. Mas foi muito importante a gente criar na sala de espaço esse mesmo espaço seguro que as personagens vivem dentro daqueles 2 apartamentos, né? O apartamento do Gabriele e da Antonieta. Porque ali, como eles encontram esse lugar e ali eles podem ser quem eles realmente são, com as suas vulnerabilidades e a partir daquilo se reconhecer um no outro, a gente teve que criar isso na sala de ensaio. Isso naturalmente, na verdade, foi acontecendo, porque como a peça aborda temas que são extremamente humanos, né, independente, a gente aborda a questão de sexualidade, de gênero, né, a condição da mulher na sociedade, mas são questões extremamente humanas. A gente foi encontrando isso na sala de ensaio. Nossa, o que é que na sua personagem tem a ver com a minha história pessoal enquanto artista, né, e vice-versa. E assim a gente foi criando esses lugares comuns para poder navegar com tranquilidade nesse processo criativo. Isso foi reforçando assim, e afirmando uma parceria. Verdade. Então, como a gente está falando, na verdade são vários temas, né? A peça fala dessa condição dessa mulher invisibilizada, da condição desse homem gay, num regime fascista. E a gente tem que sempre lembrar que a gente ainda precisa falar sobre isso para que o fascismo, as falas fascistas, os atos fascistas não retornem, a gente não normalize mais do que já foi normalizado, né? Porque também acho que perdeu um pouco nos tempos passados a gente falava de fascismo, todo mundo já tinha entendido como era terrível aquilo. Hoje em dia deu uma flexibilizada, assim, e deu uma... Muita gente relativizando esse tipo de regime, né? Como se fosse uma disputa entre partidos, quando não é, né? A gente está falando de um sistema opressor, né? Enfim, a peça, esse é o pano de fundo, mas a história principal é sobre a relação desses dois, que permeia todos esses temas que a gente fala, né? Você falou, Jane, que essa história, ela surgiu de um filme, né, de um dos diretores italianos mais importantes do cinema mundial, para o cinema mundial, e vocês interpretam personagens de 2 grandes atores do cinema mundial, né? Sim. Marcello Mastroianni e Sofia Loren. Criaram esses personagens, ícones, como você falou. Como é para vocês ter a honra, a possibilidade de dar uma nova vida a esse texto que foi tão importante lá na década de 30 em diante e atualizar, trazer para hoje, com a emoção de vocês, com o olhar de vocês, sendo brasileiros, né, nesse momento que é tão importante para a gente? É lindo, é uma inspiração, assim, esses 2 atores maravilhosos, icônicos, né, tão importantes na história do cinema. Eu acho lindo, na verdade, a trajetória deles também. Eu levo muito em consideração o Mastroianni, por exemplo. Eu adoro, por exemplo, a escolha que eles fizeram para escolheram fazer esse filme, não foi à toa, né? E aqui no Brasil a gente teve uma versão também de Tarcísio Meira e Glória. E como assim a gente faz também essa escolha? É muito pensado, são temas que a gente quer falar. E eu gosto muito também da Mastroianni, principalmente, a Sofia também, né? Eles põem muito leveza, eles põem muito humor, eles têm uma... que eu acho que a gente acredita muito, a nossa peça também é isso, ela acontece numa forma leve, é muito gostosa de ver. A gente tem música, né? A gente canta, dança, a gente sempre brinca, mas não é musical. Mas assim, acontece de uma forma leve, porque vai pegando pelo humano, e é a melhor forma de você falar todas as questões que você quer falar, assim, através da arte, pelo esse viés de pegar pelo humano, pela emoção das pessoas, de uma forma leve, sem tentar impor nada. E eles fazem muito bem, o Marcello Mastroianni e a Sofia Loren, na carreira deles, fizeram muito isso, né? Eles faziam personagens absolutamente humanos, assim, que não importa se dá uma derrapada até, né? Assim, se é bom ou se é mal, mas assim, é tão humano que a gente se conecta. E é isso que a gente faz na peça também. E acho que é muito importante também pensar, para minha reflexão, por que a Sofia Loren, no auge da sua carreira, como um ícone, né, uma mulher assim icônica do cinema, escolhe fazer esse filme? Então, existiam temas muito importantes a serem abordados naquele momento, nos anos 70. Embora, como o Johnny falou, a questão política do fascismo em si estava relativamente superada, mas discutir a condição da mulher naquela sociedade, né, um momento de efervescência política no mundo, né, a questão desse homem gay. E hoje, por que eu escolho também fazer essa personagem? Além de todos esses temas, existe a questão do fascismo que está retornando, infelizmente, ao nosso cenário político global. Então, entender por que ela fez aquelas escolhas e por que eu estou fazendo essa escolha agora é também muito importante, assim. E ter esses ícones como referência, mas também a gente poder criar
a nossa história, o seu Gabriele, a minha Antonieta, é também um presente, né? Gente, antes de encerrar essa entrevista, façam esse convite para o público de casa. Hoje e amanhã no Teatro do Parque, vocês estão quase começando praticamente a temporada no Nordeste, né? Já estiveram em Natal. É hora de vocês chamarem um público. Com o maior prazer, a gente quer ver esse teatro cheio. Eu quero dizer pessoalmente aqui que eu tenho um prazer e uma honra de estar nessa cidade. É uma cidade que tem tantos artistas também, né? Esse estado todo é tão especial. A gente está feliz demais de fazer com essa turnê pelo Brasil e passar por aqui. Então venham ver a gente, venham se divertir, venham se emocionar com a gente. Ainda tem alguns ingressos. Ainda temos. Hoje e amanhã. E a gente quer vocês lá e a gente ainda dá um abraço no final. Venham. Esse convite é realmente muito especial. A gente adora contar essa história. Que maravilha. A gente vai adorar ouvir e ver essa história a partir da interpretação de vocês. Muito obrigado pela presença, Reinaldo Gianecchini, Maria Casadeval. Voltem sempre ao Recife desde já e bom espetáculo hoje e amanhã. Muito obrigada. Demais. Bom, a gente segue o NE1 porque a Federação Espírita Pernambucana realiza hoje, até às 6 horas da noite, a Jornada de Saúde e Espiritualidade. Nós recebemos algumas imagens desse encontro que começou pela manhã e acontece na sede da federação, que fica na Avenida João de Barros, número 1620, no bairro do Espinheiro, no Recife. O evento aborda a imortalidade, a reencarnação e a ciência. Para participar, paga R$ 70 e estudantes de graduação pagam R$ 40. E também tem dica boa de passeio para este domingo na Várzea, zona oeste do Recife. E o melhor, é de graça. A oficina Francisco Brenan, um dos espaços de arte mais importantes da cidade, abre as portas amanhã sem cobrar entrada. A ação faz parte da Semana Nacional de Museus e traz uma programação especial, misturando a obra do mestre Brenan com a cultura popular. E quem traz os detalhes é a Natália Dielu. Domingo, dia 24, o acesso à oficina Francisco Brenan vai ser totalmente gratuito, como parte aí das atividades da Semana Nacional dos Museus. A gente vai trazer essa programação, né? Porque é um passeio muito legal para fazer em família, enfim, com amigos no domingo. A oficina que fica aqui no bairro da Várzea. Eu estou com Jamile Barros, que é gerente de educação e pesquisa do museu. Jamile, fala pra gente o que é que vai ter. Vai ter apresentação de cavalo marinho, né? Exposição também. Isso, é um dia em que a gente se despede de uma exposição, a exposição Noites de Sol. E é também um dia em que a gente aproveita a temática da Semana Nacional de Museus, né? Museus Unindo o Mundo Dividido, para incluir, né, dentro da nossa programação um grupo que homenageia uma tradição muito própria do nosso território, cavalo marinho, a partir de uma performance, Pisadas. Então, no turno da manhã nós teremos uma visita com a curadora da exposição Noites de Sol, Rita Vênus, a exposição às 11 da manhã. E à tarde, às 3 da tarde, teremos a performance acontecendo também aqui na oficina. Dá para a pessoa passar o dia todo aqui. Exatamente. A ideia é essa, as pessoas só precisam chegar e viver um bocado de coisas que a gente tem nesse espaço, né? Além da exposição, nós temos outras exposições acontecendo aqui na oficina, todas elas estão disponíveis para visitação e entendemos que às 3 da tarde é o momento de reunir todo mundo aqui na oficina para prestigiar o grupo Manifesto de Cultura Popular assistindo a performance. Me fala um pouco da exposição, né? A gente está aqui em frente ao anfiteatro, onde está acontecendo, né, essa exposição. O que é que ela traz? Certo. Aqui no Cine Teatro Débora Brenan, a gente homenageia Débora Brenan, a primeira esposa de Francisco, né? Mas nesse exercício de estabelecer diálogos aqui na oficina com outros artistas, a curadoria propõe um diálogo entre a Débora Brenan, que é também uma poeta, né, e a Mori, uma artista visual contemporânea que trabalha muito pautada também nas paisagens, na luminosidade, questões que também aparecem dentro da obra de Débora. Então, essa é uma exposição que estabelece o diálogo entre essas artistas e que também conta com a obra de Francisco Brenan, pensando o sonho, uma temática que também atravessa o trabalho delas, de certa maneira, né? No trabalho de Francisco presente aqui, a gente tem Débora sendo retratada enquanto descansa, enquanto sonha. Como é que faz para conhecer
Como é que é o acesso aqui, o horário de funcionamento? Certo, a oficina abre às 9 da manhã e a última entrada acontece às 4 da tarde. Então, dentro desse horário, as pessoas podem se organizar, vir para cá, né, e passar o tempo que quiserem aqui. A gente, às 11 da manhã, tem esse momento de visita junto com a curadora e às 3 da tarde tem uma outra atividade, mas durante todo o horário de funcionamento estaremos aqui orientando o público, tirando dúvidas, viabilizando processos aqui dentro. Não precisa retirar ingresso antes, não? Não, é só chegar, mas a gente também tem uma orientação que fica disponível nas nossas redes sociais, porque vamos disponibilizar transporte, certo? Para que as pessoas tenham uma maior facilidade para acessar esse espaço, e esses transportes têm horários específicos divulgados no nosso Instagram, @Oficina Francisco Brenan. Então, acesso gratuito a todo o espaço do museu, da oficina. O espaço e a programação. E nesse domingo encerramos com uma bonita festa, no fim das contas. Certo. Muito obrigada, Djamile, pelas informações. Fica esse convite aqui para a Oficina Francisco Brenan, que é um lugar especial, mágico, que traz essa programação especial e gratuita no domingo. A gente volta ao estúdio. Tracunhaém é uma referência quando o assunto é artesanato feito com barro, olha só. A cidade, na Mata Norte, respira cultura e vive da arte, que passa de pai para filho. A produção de cerâmica gera renda e leva o nome do município para fora do Brasil. A gente foi até lá para mostrar como essa tradição segue forte, tanto nos trabalhos dos mestres com décadas de experiência, quanto com os novos talentos. A reportagem é de Joabe Alves. Tracunhaém, zona da Mata Norte de Pernambuco, conhecida como a terra do barro, onde essa tradição atravessa gerações. Nas ruas tem ateliê por todo lado, e entre santos, figuras populares, animais, o artesanato molda a cultura e sustenta a economia da cidade. Seu Jair Monteiro começou cedo. Aos 8 anos, já ajudava o pai no acabamento das peças. Hoje, aos 77 anos, mantém um trabalho marcado pelo design minimalista e pelo cuidado no acabamento, valorizando a textura natural do barro. Eu comecei fazendo louça de cozinha, papel, panela, caçarola, essas coisas, depois veio o alumínio, veio o plástico, né? Aí depois comecei a fazer quartinhas, jarros, e acho que na década de 80 para cá eu comecei a fazer mais peças decorativas. As peças já ultrapassaram fronteiras e são exportadas para países como o Canadá e também Portugal. Para mim é um orgulho eu ver o meu produto longe, servindo de decoração de casa das pessoas importantes, né? Então, quando eu vejo uma peça minha, eu digo logo, eu conheço logo, aquela peça é minha. Então, me dá um prazer. Eu queria ver os artesãos, todos eles felizes, prosperando na vida deles. Feliz como o senhor, né? Como eu, pelo menos como eu, né? Em cada peça, um significado. O mestre Ivo Diodato se dedica há mais de 50 anos à arte do barro. No ateliê dele, as paredes guardam homenagens que contam a sua trajetória. Eu sempre digo que a arte é como um bom perfume. Para cada pele que absorve, sempre vai exalar uma essência diferente. Então, cada um tem a liberdade de interagir e imaginar o que quiser, aquilo que torna visível e palpável diante daqueles que admiram a arte. Essa peça mesmo aqui, ela tem o título A Ausência de Deus, o vazio, né? O vazio, mas a presença do Espírito Santo, né? A presença do Espírito Santo vem para preencher. Então, essa aqui vem mobilizando, a ideia dela não ter rosto é porque diante de Deus todos nós somos iguais, o homem é que olha com diferencial. A principal vitrine é a FENEARTE, a maior feira de artesanato da América Latina, que acontece todo ano no Centro de Convenções de Olinda, mas as vendas e a procura seguem o ano inteiro. E após a FENEARTE, a gente tem a rede social, né? Onde a gente vende muito, né? Onde as pessoas estão sempre interagindo, alguém postou, aí gostou, aí fica querendo saber quem foi. Então daí a gente começa sendo surpreendido e as vendas, ela acontecem constantemente. Eu tive a oportunidade de conversar com artesãos e mestres que têm mais de 50 anos no artesanato. Mas tem também aquelas pessoas que estão começando. O Rafael, hoje atualmente ele sobrevive da arte. Ele começou em 2020. As peças do Rafael têm coco, abacaxi, pinha. Trabalho mais nesse segmento da fruta, né? Foi um trabalho com o qual eu me identifiquei. E inicialmente eu comecei pelo coco, foi uma fruta com a qual eu me inspirei,
que graças a Deus deu muito certo. Depois isso você tende a inovar. E o coco ele tem uma parte muito interessante, que ele é utilizado 2 tipos de matéria-prima diferentes. Matéria-prima qual, que não é aqui da nossa região, do nosso estado, vem do estado da Paraíba, que é o coco, que é uma matéria-prima, esse barro depois da queima fica um pouco avermelhado, e o outro vocês vão ver agora, que é a parte de dentro que fica branco depois, com aquele aspecto do coco aberto. E de uma forma natural, depois ele vai ficar com a cor branca. Tá vendo? Ele essa cor aqui, depois que ele for ao forno, levar a temperatura ideal, ele vai ficar branco, de uma forma natural, não foi levado pigmento nenhum. Rafael tem um orgulho danado do que faz. Trabalhou como um garçom, fazia bicos, mas hoje não se vê fazendo outra coisa. Um dos estados que eu mais mando peça é São Paulo, segundo vem Rio, terceiro Brasília, mas eu consigo atingir um bom público aí, de mundo afora aí. É um trabalho que além de o artista ficar feliz por fazer aquele trabalho, mas também saber que é um trabalho que vai trazer alegria para a casa das pessoas, daquele que acredita aí no nosso trabalho, na nossa dedicação. Só nesse espaço, mais de 20 artesãos trabalham por aqui. Antes de chegar às prateleiras, cada peça percorre um caminho. O barro sai dessas baias, segue para o galpão e passa pela máquina que inicia o preparo, e daí que a arte começa a ganhar forma. Aqui estou passeando no barro. A gente passa aí 2 vezes, os artesãos mundiais as peças. Daqui o barro segue para as mãos dos artesãos, onde cada um tem sua identidade. Tem arte sacra, como São Francisco, e animais, como a capivara. Depois de moldadas, as peças vão para o forno e saem prontas para ganhar o mundo. A gente vai caminhando aqui em Tracunhaém, é incrível o dom das pessoas que trabalham com a arte, né? Esse espaço aqui são os galpões aqui do Centro de Artesanato, e tive a oportunidade de conhecer as pessoas que trabalham fazendo cinzeiros, fazendo frutas, né? A questão de abacaxi, coco, mas tem também as pessoas que trabalham com a arte sacra, além também de animais. Aristides, o que representa para você trabalhar fazendo e mexendo com a fé das pessoas? Representa uma coisa boa para mim, né? Repassar o que eu faço no meu dia a dia aqui, no meu trabalho, para as pessoas, mostrar para eles que o meu trabalho é um trabalho bem feito e que eles também possam levar para casa com satisfação. E o que é que representa a arte na tua vida? Representa tudo, representa a minha família do começo ao fim, a arte, porque sem a arte eu acho que não me completava, não. Em Tracunhaém, o barro vai muito além da matéria-prima. É memória, identidade, moldadas à mão. Viva o talento de Tracunhaém! A seguir, os detalhes de um incêndio que começou numa loja na Rua de Santa Rita e atingiu outros 4 imóveis. Foi de madrugada, lá no bairro de São José. Você vê imagens ao vivo do local. O trabalho dos bombeiros continua. Já já a gente conta como está o funcionamento do comércio e do trânsito nessa área. Agora, 12h44, o N1 volta em instantes. A Justiça determinou que a Prefeitura de Olinda adote em caráter emergencial medidas para evitar o desabamento do teto do Mercado da Ribeira, no sítio histórico da cidade. Essa notícia está aqui no G1 Pernambuco, é só apontar a câmera do celular para esse QR Code que está aí aparecendo na sua tela, que você vai direto para a reportagem. Olha só, a ordem judicial diz que o teto apresenta sinais de deterioração, inclusive tem essa foto aqui na reportagem lá do G1. E esses sinais eles seriam provocados principalmente pela ação de cupins nas vigas de sustentação. Entre as medidas exigidas estão o isolamento das áreas comprometidas, a instalação de escoramento no telhado e a proteção contra possíveis danos causados pelas chuvas. O prazo dado pela Justiça é de 48 horas a partir da notificação, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. A Prefeitura de Olinda informou que ainda não foi notificada oficialmente, mas disse que já iniciou o processo para contratar uma empresa responsável pela requalificação do espaço histórico. O G1 tem outros detalhes sobre essa ordem judicial envolvendo o Mercado da Ribeira. O QR Code segue na tela, é só ir lá para conferir. E agora voltamos a falar do incêndio no bairro de São José. Comerciantes que trabalham por lá amanheceram desesperados com esse fogo que atingiu imóveis na Rua de Santa Rita e no entorno.
Nós começamos o NE1 de hoje trazendo as primeiras informações. Você vê aí na sua tela imagens ao vivo de Ezequiel Quirino, que sobrevoa o local atingido com o nosso drone. Ainda tem fumaça, muitas áreas quentes por aí. Os bombeiros seguem monitorando essa área para evitar novos focos de incêndio, né? Mesmo que esse incêndio já esteja controlado também de acordo com o Corpo de Bombeiros. E Daniele Fonseca continua ao vivo lá na Rua de Santa Rita e tem atualizações importantes para a gente, né, Daniele? Olha, Gustavo, continuo ao vivo aqui no bairro de São José. Estou com a cinegrafista Fátima Teles. O incêndio, Gustavo, nesses imóveis que foram atingidos pelo fogo, aconteceu lá sim, na Rua de Santa Rita, mas eu acabei vindo aqui para a Rua Padre Muniz, que é onde a gente tem uma visão melhor do que está acontecendo, né? Acompanha mais de perto o trabalho dos bombeiros, mas de fato você está certo quando fala em Rua de Santa Rita, porque os prédios, os imóveis, né, a frente deles fica justamente para a Rua de Santa Rita. Nós continuamos acompanhando aqui esse serviço dos bombeiros. Eles estão com um guindaste que eu mostrei mais cedo no início do NE1 e seguem aí nesse serviço, nesse trabalho. O Corpo de Bombeiros está aqui desde a madrugada, que foi justamente quando as chamas começaram. Nós recebemos vários vídeos, muitas imagens que circularam pelas redes sociais e o pessoal também mandou para o nosso canal de comunicação. E aí essas imagens mostram o fogo muito alto, as pessoas ainda sem saberem exatamente onde estava sendo, né, a informação, dava para ver por esses vídeos que tinha sido aqui no bairro de São José, mas não exatamente o local, não exatamente o endereço onde esses imóveis estavam localizados. A gente continua vendo aqui também a presença, além dos bombeiros, da Polícia Militar, também tem profissionais de outras corporações, também da Neoenergia, da CTTU. E mais cedo, logo quando a gente chegou, fizemos uma reportagem. E aí ouvimos várias pessoas que estavam desoladas, porque o bairro de São José, gente, ele é muito simbólico. E num dia como hoje, um sábado de sol, com a proximidade aí da Copa do Mundo, do São João, então os comerciantes, os vendedores estavam muito na expectativa, né, de ser um dia de muito movimento, de muitas vendas. Os clientes também, frustrados alguns, tristes, né, todos muito sentidos com esse incêndio. E a gente ouviu muita gente na reportagem. Vamos acompanhar agora como é que foi. No início da manhã, ainda tinha muito fogo nos prédios atingidos. A fumaça escura e intensa também chamou a atenção. Os bombeiros estavam trabalhando desde a madrugada. Vídeos de quando o incêndio começou circularam pelas redes sociais. A altura e a quantidade de chamas impressionaram. Ainda não havia certeza de onde o fogo teria começado. Comerciantes estavam assustados e na expectativa sobre quais lojas tinham sido atingidas. O depósito da sua loja é que está mais perto do fogo. Isso, está bem próximo ali de uma que acabou mesmo, né? Tanto acabou as duas da frente, da outra rua, e ela fica na parte de trás. Aqui a gente falou com o bombeiro agora, ele falou que aparentemente não pegou, né? Mas mesmo assim a gente está preocupado, está tentando um momento para poder entrar lá, para poder ver se aconteceu alguma coisa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 5 estabelecimentos pegaram fogo na Rua de Santa Rita. Alguns bem antigos e tradicionais no bairro de São José. Para muita gente, seria um dia de trabalho normal. Os funcionários foram embora. Alguns estavam desolados. A gente é uma das lojas carro-chefe aqui do centro da cidade. Vocês têm noção do que a gente vai pesar agora, mas a gente, graças a Deus, a gente tem outra loja na Rua das Calçadas. Seja o que Deus quiser. Força e... Sem vítimas, alivia um bocado, né, Emily? Graças a Deus. Não houve vítimas, mas foi uma tragédia, né, gente? Sem comentários. Para apagar o fogo, foram encaminhadas 10 viaturas de combate a incêndio, resgate e supervisão.
Um drone ajudou a identificar os pontos exatos de fogo. 30 militares trabalharam na ocorrência. Lojas de médio porte, pequeno a médio porte, né? Porque temos aqui casarios, né? São edificações antigas, aqui nessa área que você percebe, né? São bem próximas e justamente o material combustível, por serem lojas comerciais que trabalhavam com material de plástico, né, e também cosméticos. Então isso, né, realmente tem essa possibilidade de reignição. Não foi descartado o risco de desabamento. Vão ter os engenheiros técnicos que vão fazer a análise técnica, né, mas pelo desenvolvimento, pela estrutura após o incêndio, né, a gente percebe que é uma estrutura de risco que pode colapsar. Seu Ivan trabalha há 35 anos numa das lojas atingidas pelo fogo. Mesmo arrasado com a situação e com o prejuízo financeiro e emocional, estava confiante no recomeço. Não é só eu, é uma equipe, né, 20 pessoas. Eu estou colocando 20 pessoas ou mais, né? Mas enfim, né, tá todo mundo aqui, muito sentimento, né? Todo mundo tira o pão de cada dia daqui. Então, assim, muito doloroso, né? Como nós começou, então eu acredito que a gente vai recomeçar do zero de novo. E estamos todo mundo junto. O pessoal, apesar de tudo, né, confiante aí no recomeço. Gente, vocês ouviram na reportagem que eu falei em 5 imóveis atingidos, mas agora há pouco a Defesa Civil atualizou para a gente, mandou uma nota informando que ao todo foram 7 imóveis atingidos pelo fogo aqui no bairro de São José e que eles ficam lá na Rua de Santa Rita, mas que também tem trechos isolados em outras ruas, como é o caso da Rua do Nogueiro e também aqui da Padre Muniz, onde nós estamos. Os números da Defesa Civil, 0800 081 3400 e 3036 4873. Também recebemos informação da Neoenergia, que disse que as equipes estão no local desde o início do incêndio e que aguarda a liberação dos bombeiros e da Defesa Civil para reativar o fornecimento de energia em alguns clientes que ficaram sem luz nos seus estabelecimentos. CTTU informou que 3 ruas estão interditadas nessa área, que são aquelas mesmas que a gente já vem falando. Esta onde eu estou, a Rua Padre Muniz, a Rua de Santa Rita e também a Rua do Nogueira. E a Compesa foi acionada pelo Corpo de Bombeiros e direcionou a água aqui para o trecho do incêndio e enviou técnicos. Informou que os hidrantes indicados aos bombeiros estão funcionando normalmente. Pessoal, infelizmente, esse incêndio de hoje não é o único, né? A gente já tem histórico de outros. Por exemplo, em maio do ano passado, o prédio do antigo Cine Glória, na Rua Direita, pegou fogo. As chamas começaram no início da noite, alcançaram um edifício vizinho de 3 andares. No total, 3 imóveis foram atingidos, incluindo o espaço que funcionava uma loja de artigos para presentes. O Cine Glória foi inaugurado em 1926 e fechado em 1984, um prédio de muita importância histórica para o Recife. E em outubro de 2024, outro incêndio, esse de grandes proporções, atingiu uma loja de roupas e itens para bebês. Esse prédio, localizado na Rua das Calçadas, ao lado da Basílica da Penha. O Corpo de Bombeiros trabalhou com vários militares, 9 viaturas, com apoio técnico, e foi mais um incêndio aí que a gente tem de registro aqui no bairro de São José, na área central do Recife. A gente segue acompanhando esses trabalhos dos profissionais e nosso QR Code, a gente está disponibilizado aí na tela. Vocês podem apontar a câmera do celular para receber outras informações sobre tudo isso que vem acontecendo e atualizando esses dados, mas as informações finais. Um incêndio sem vítimas,
aqui no bairro de São José, que atingiu 7 prédios, 7 lojas e várias ruas estão interditadas hoje aqui no bairro de São José. A gente volta aí contigo, Gustavo, no estúdio do NE1. Muito obrigado, Daniele Fonseca, com imagens de Fátima Teles, desde o Bom Dia Sábado, atualizando com informações ao vivo tudo sobre esse incêndio no bairro de São José, no centro do Recife. Um sábado, né, dia super movimentado aí no centro comercial. Agora você tem imagens do alto, do drone pilotado por Ezequiel Quirino. E o NE2 vai trazer mais informações sobre esse incêndio e as repercussões. O NE1 volta na segunda-feira. Você pode rever e compartilhar as nossas reportagens a qualquer hora lá no Globoplay. Tá chegando Sara Porto com o Globo Esporte. Tenha uma ótima tarde e a gente se vê logo mais à noite no NE2. Até lá!